Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Eu sou o Cello, esse é o canal Cello pelo Mundo. E galera, completei um ano de Irlanda e eu precisava vir aqui falar com vocês, né? Contar como que foi todo esse caminho. Eu sei que tem bastante conteúdo na internet já, né? Parecido com esse, mas eu acho importante cada um trazer seu ponto de vista, como que foi. Pra falar a verdade, eu comecei a gravar, na verdade, editar um vídeo. A ideia era fazer um compilado com todos os vídeos que eu gravei até aqui, mas eu acho que é importante a gente bater um papo, beleza? Bom, então, não sei se todos sabem, muita gente nova no canal, rumo aos 1000 inscritos, então se você não é inscrito ainda, já ativa aqui as notificações, se inscreve, porque mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal não são inscritos, e você acaba perdendo muito conteúdo. Então, antes de vir para a Irlanda, eu morei durante 6 meses na Inglaterra, né? Eu morava na cidade de Coventry, fica mais ou menos no meio da Inglaterra, 2 horas e meia de Londres, e fiquei 6 meses lá. Quando meu visto estava próximo de vencer, né? Eu não queria voltar para o Brasil de jeito nenhum, eu já tinha uma decisão tomada, né? Desde o ano de 2022. Finalzinho do ano, eu vim para cá, para a Europa, em 2023. E apareceu a oportunidade de vir aqui para Cork, né? Na verdade, fazer um intercâmbio na Irlanda. Eu escolhi Cork, porque é uma cidade menor, fica mais fácil de conhecer as pessoas e tudo mais. Então, quando eu vim, eu passei alguns dias em Dublin, 3 dias, e conheci, bem bacana a cidade. É uma cidade como São Paulo, como a maioria das cidades grandes do Brasil, tem os seus problemas, mas também muito bonita. Então, depois de Dublin, eu vim aqui para Cork. Eu comecei a fazer as aulas do intercâmbio numa escola que se chama Cork English World. Ela fica no centro de Cork, né? Bem perto, assim, tipo 2 minutos andando do centro. E minha primeira acomodação aqui foi com a Viva Ireland. Eu já passei por 2 vezes por essa empresa, na época que eu era estudante. E assim, de longe, é a melhor estrutura. É uma acomodação mais cara, sim, mas com relação à estrutura, assim, não tenho o que falar. Organização, a galera que chega para essa acomodação normalmente é nova, então tá com gás, né, de quem tá chegando num país diferente, num país novo. Foi uma fase muito legal o primeiro mês que eu passei lá. Quando eu saí de lá, eu fui para Levin, né, que é uma outra acomodação estudantil aqui, mas assim, em comparação com a outra já era bem ruim com relação à manutenção da casa, organização. A gente pagava mais barato, né? Eu pagava, nessa primeira acomodação, eu paguei 800 e pouco num quarto duplo, né? Compartilhado com mais uma pessoa. Quando eu fui para Levin, eu pagava 600 euros por mês. Eu fiquei 15 dias nessa acomodação, porque assim, realmente não tinha condições. 16 pessoas dentro da casa, e a casa era muito longe. Então dava tipo uns 40 minutos andando pro centro. E só ladeira, porque Cork, para quem não conhece, é como se fosse um vale. Então, o centro fica embaixo desse vale e normalmente as áreas de casas elas ficam nas ladeiras. Então, 40 minutos estava assim bem ruim para mim, para falar a verdade. Era muito longe, né, do centro, então ficava inviável. Então, eu consegui um apartamento, que foi exatamente onde eu consegui emprego, né. Para quem não sabe, a primeira acomodação aqui no centro que eu peguei, ela ficava em cima do restaurante que eu trabalho até hoje, né? Vou fazer um ano lá também. Era um apartamento com uma cozinha, um banheiro. A cozinha era compartilhada com a sala, mas bem pequena assim. E um quarto era dividido para 4 pessoas, tinha 2 beliches nesse quarto. A princípio a galera era bem legal lá. Eu até lancei aqui no canal um vídeo sobre isso. Foi um problema que a gente teve com o contrato lá. O rapaz não quis renovar o contrato.
por uma questão de saúde que eu tenho apneia do sono. Então, uma pessoa, na verdade, né, reclamou e tal. Não renovamos o contrato. E depois que eu saí de lá, eu consegui o contrato na Viva Aerolines de novo. Numa outra casa, mas na mesma rede, né? E eu fiquei mais 2 meses lá. Até que eu encontrei nessa penúltima casa que eu tava morando. Antes de mudar para essa casa atual. Eu fiquei lá por volta de 3 meses e alguma coisa. E nessa casa aqui eu tô indo pro 3º mês. Então, basicamente, sobre acomodação é isso. Eu passei basicamente por 5 ou 6 acomodações em um ano. É uma coisa completamente normal, porque você vai tentando achar uma coisa melhor aqui, outra coisa melhor ali. E, enfim, você acaba se vendo forçado a alterar. Com relação a trabalho, eu só trabalhei nesse restaurante que eu tô até hoje. Eu fiz uma entrevista antes, que foi para um shopping que chama Marron Point. É um shopping que fica a uns 20 minutos de ônibus aqui do centro. Era uma vaga temporária pro final de ano, enfim. E o meu erro, basicamente no começo, foi porque eu usava o meu currículo do Brasil para aplicar para as vagas daqui. Isso foi até um pedido da agência de intercâmbio. Pediu o meu currículo para eles poderem fazer uma tradução e tal. Mas quando a gente chega aqui, a gente vê que na realidade a gente não pode usar os conhecimentos ou as experiências que a gente tem no Brasil. Porque muitas vezes a experiência que a gente tem no Brasil é muito superior às oportunidades que a gente tem aqui. Então, cara, infelizmente, quando a gente chega aqui, a gente precisa fazer um currículo colocando algumas coisas mais básicas, como, por exemplo, se você já trabalhou como kitchen porter em restaurante, que seria a pessoa que lava a louça e etc., limpeza. Então, você precisa dar uma ajustada aí no currículo, porque senão fica bastante difícil de você conseguir o seu primeiro emprego. Então, quando você chegar aqui, já tenha a noção de que, cara, você é uma coisa no Brasil, aqui você está começando sua vida do zero. Então, não adianta querer aplicar para as vagas, a não ser que seja a área de critical skills, assim, que talvez você tenha um sucesso que é na área de tecnologia ou na área de saúde, que são áreas que, assim, falta muito profissional aqui. Então, pode ser que isso ajude, mas pro primeiro emprego, tenta aplicar para as coisas mais básicas, como, por exemplo, kitchen porter, limpeza, assistente de cozinha, que são coisas que fica mais simples para você conseguir um emprego mais rápido. Depois que você tiver no seu emprego, aí você tem tempo para poder aplicar para os outros lugares, tentar o visto de trabalho e tudo mais. Eu trabalho com poloneses, não tenho o que reclamar. Assim, a única coisa que eles têm de peculiaridade é que eles não têm muita paciência para enrolação, no sentido de dar desculpa para as coisas. Então, assim, você errou, errei, foi mal, desculpa. Não tenta ficar se explicando, mas por que isso, mas por que aquilo. Porque essas pessoas aqui, elas costumam ser muito diretas e elas não têm muito filtro. E nem é por maldade, é uma questão cultural mesmo. No Brasil a gente fica aquela coisa, mas será que a pessoa vai se sentir chateada, não sei o quê. Aqui não tem essa. As pessoas, elas falam que tem que falar na cara e não tem muita conversa no meio, não. E aí, como que funcionou a questão do meu visto? Eu trabalhei aqui de setembro até novembro do ano passado. Quando chegou metade de dezembro, mais ou menos, eu conversei com o meu chefe, eu falei, olha, meu visto expira no começo do ano que vem e eu preciso saber se você vai querer continuar com os meus trabalhos ou se a gente vai encerrar o contrato. Se for, me avisa com antecedência porque eu preciso me programar. Como você sabe, eu tenho visto de estudante aqui e tudo mais. Ele falou assim, não, claro que não, eu tenho interesse de manter você no nosso quadro, porque é até mais fácil, não preciso treinar outra pessoa tudo de novo e tudo mais. Eu falei, então, só que daí a questão eu tenho que eu me divido entre aqui a escola e tem a oportunidade de eu só ficar aqui full time e tudo mais, mas eu vou precisar da sua ajuda com relação à documentação. Porque assim, o visto de trabalho ele tem um custo. Eu gastei por volta de 3.000 euros no visto de trabalho.
eu paguei 1.600 de assessoria, 1.000 euros de taxa de imposto e 350 euros com anúncio de jornal. Então foram coisas que foram bem pesadas, né? E normalmente as pessoas não dão visto de trabalho justamente por conta desse custo alto. E além disso, o outro custo que tem é para o seu empregador, porque, por exemplo, o meu empregador, pelo fato de ter me colocado como tempo integral e ele me paga no payslip, né, que seria o nosso olerite, o valor tudo certinho, ele praticamente dobrou o imposto que ele tem que pagar em cima dos funcionários. Então, assim, a carga tributária é alta para essas questões. Então, eu me ofereci para pagar os valores e ele só me traria lá as documentações que fossem necessárias para a gente poder dar entrada no visto. Esse visto ele teve uma duração aí de mais ou menos 3 meses entre vir a aprovação do DET, né, que é o órgão que dá permissão de trabalho, e o processo burocrático de publicar vaga, tem várias etapas. E agora finalmente mudaram a lei de trabalho na Irlanda, né? Antigamente a gente tinha que fazer o agendamento na Garda, que é a polícia daqui é tipo a Polícia Federal, e você ia lá com a documentação, apresentar tudo. Então eu apliquei para isso no mês de maio, e aí, algumas semanas atrás eu recebia um e-mail da Garda falando que eles iam fechar o escritório aqui em Cork e que a partir de agora seria feito o agendamento pelo telefone para quem fosse a primeira vez ou pelo site quem fosse renovação ou troca de visto. E aí simplificou muito, porque agora você só envia lá os documentos online, faz o pagamento da taxa do IRP, que é de 300 euros, e aguarda a análise dos documentos. Com relação à segurança, cara, até hoje eu nunca tive nenhum tipo de problema de segurança assim. O que acontece normalmente, por exemplo, às vezes eu tenho shift à noite, né? Às vezes eu trabalho à noite, e cara, a galera fica bebaça e assim, eles gostam de arrumar confusão, então tem essas coisas assim, mas isso até no Brasil tem, em qualquer lugar tem. Mas eu nunca tive nenhum tipo de problema assim com relação a furto ou me sentir inseguro na rua. Eu saio do trabalho às vezes 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, venho andando para casa numa boa. Não me sinto assim acuado, com medo. Então, assim, com relação à segurança, eu diria que é bem tranquilo, né? Não tem um problema maior assim. É lógico que existem os adolescentes que acabam dando uma causada aí, mas eu vejo que aqui em Cork é muito menor do que em Dublin. Dublin é um pouquinho mais recorrente essas coisas, mas aqui em Cork raramente acontece. Às vezes acontece com a galera de delivery, porque tá na rua o tempo todo, então acaba ficando mais exposto, né, com relação a essas pessoas. Mas de forma em geral, assim, é uma cidade bem tranquila para morar, bem pacata, com relação a problemas de segurança, né. Uma coisa que me irrita aqui é que as coisas fecham cedo, então assim, 10 horas da noite não tem mais mercado, você tem às vezes um Centra ou alguma outra loja de conveniência que dá para você apelar, mas de maneira geral, assim, o mercado fecha 10 horas e não tem opção. Pubs, na semana, geralmente fecha entre 11 e meia-noite, final de semana, 2 horas da manhã, outros 2h30 da manhã, mas nada com relação a lazer fica aberto assim após as 2h30. O que você encontra às vezes é um restaurante que fica até mais tarde, né, até umas 4, 5 da manhã. Aqui no centro de Cork mesmo tem um restaurante chinês que fica na frente do McDonald's, que normalmente no final de semana fica aberto até as 5 da manhã. Mas assim, são exceções. E aí falando sobre custo de vida. Eu não tenho muita despesa com o mercado, porque como eu trabalho no restaurante eu acabo almoçando lá, jantando lá. Então eu como em casa quando eu tô de folga, que seria na segunda e na terça-feira, mas aí acabam me virando qualquer besteira. Eu nunca fui assim, de ter uma rotina, de almoçar certinho, de jantar certinho, de tomar café da manhã. Então normalmente eu acordo, como um pão, alguma coisa assim, e depois à noite eu vou comer, sei lá, um macarrão, um arroz e um feijão que eu faço. Então meu custo não é muito alto, mas pelo que eu tenho visto,
agora em agosto, né, de 2024, uma pessoa em média, se ela almoça todo dia em casa, janta todo dia em casa, tem café da manhã, etc., ela vai gastar em torno de uns 150 euros por semana. Se ela economizar muito, acho que uns 100 euros dá pra passar bem, sem muito aperto, assim. É que depende muito da dieta que a pessoa tem, quais são as preferências alimentares, mas não é um absurdo. A única coisa que encarece de verdade aqui o custo de vida é a questão do aluguel, porque assim é extremamente absurdo. Eu não acho muito justo, né, você pagar 700, 800 euros em um quarto, mas infelizmente é a situação que tem aqui, inclusive até os próprios irlandeses passam problemas com isso, né. Lógico que para estudante é pior, né, estudante acaba sendo sobretaxado, assim, porque as pessoas sabem que não tem opção, então elas jogam o preço, se quer, se você não quer, tem alguém que vai abraçar. Então, infelizmente é assim que funciona. Com relação a sair, lazer, assim, eu não sou muito de ficar conhecendo um lugar novo. Normalmente eu vou em 1 ou 2 lugares, se eu gosto, né? E aí acabo me mantendo fiel ao estabelecimento, né? Aqui na Irlanda eu gosto muito do Ambrog e do Barbarossa, são 2 pubs juntos, né? Da mesma franquia. E tem o Bodega também, que é uma casa hispânica, vamos dizer assim, né? Tem muita gente da Espanha, da América Latina que acaba indo para lá, porque a música é latina, tem muita música brasileira, então a galera é meio que um point assim, né, de brasileiros. E tem o Kino também, que às vezes tem umas festas, mas eu particularmente não participei de nada assim. Eu fui uma vez num jogo lá de futebol, num domingo, mas foi a única vez também. Com relação a transporte, cara, a Irlanda ela tem um déficit muito alto assim de transporte, porque os ônibus atrasam bastante, eles têm um intervalo muito grande entre um e outro, até mesmo o trem. Por exemplo, eu trabalhei em Cove 2 dias, que é uma cidade a 20 quilômetros mais ou menos aqui de Cork, 23 quilômetros, e é um trem a cada hora. Então, assim, muitas vezes, se você perder o seu transporte, você vai chegar 1 hora atrasado no trabalho, 1 hora e meia, depende. Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando você chega aqui. Por isso que a galera opta muito em comprar as scooters, né, que são os patinetes elétricos, ou as bicicletas elétricas, para poder não ficar dependente. Eu também tive um contato uma vez de uma loja, logo quando eu cheguei aqui, eles não me contrataram porque eu não tinha meio próprio de locomoção. Justamente por essa questão de que era uma pessoa que ia abrir a loja, então não podia chegar atrasado e tudo mais. Então basicamente é isso. O meu resumo cheguei aqui há 1 ano, em 1 ano consegui conquistar muita coisa, mas ao mesmo tempo ainda está muito difícil porque é um processo lento para você se estabilizar. Tô numa casa legal, tô num trabalho legal, onde eu consegui o visto de trabalho. A escola foi muito boa durante o tempo que eu estive lá. Inclusive agora eu pretendo voltar, né, para poder aprimorar mais o inglês, porque o inglês que você aprende na rua é totalmente diferente do inglês que você aprende na escola. Óbvio que o importante é comunicar-se, né, não é a gramática. O importante é fazer-se entender, e aqui eles são super tranquilos com relação a isso. Não fica te corrigindo, a não ser que você peça e fala assim, olha, se eu estiver falando errado, me corrige, porque eu preciso aprender. Então eles te ajudam com isso, mas ninguém fica, tipo, te julgando. O brasileiro te julga, o brasileiro julga seu trabalho, o brasileiro julga o seu sotaque, o brasileiro julga a sua gramática, mas quem se importa somente os brasileiros. Os irlandeses, de maneira geral, eles, cara, não estão nem aí se você está usando a regra gramatical certa ou não. Porque é que nem a gente no Brasil, ninguém fala, tornar-se-á alguma coisa, né? A gente fala, vai se tornar, vai, sei lá, qualquer merda. Mas a gente não fala formalmente. E a escola, ela te ensina a falar formalmente, a não ser que você queira ir para o mercado de trabalho mais de negócios e tudo mais. Então você precisa ter sim um nível maior de inglês. E aí, espero que essas informações tenham ajudado vocês de alguma forma. Se tiver alguma dúvida que eu não falei aqui, comenta.
aqui no vídeo, que eu respondo. Se vocês olharem os outros vídeos, todos os comentários estão respondidos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, dar like e se inscrever no canal, porque a gente está pertinho de bater aí os 1000 inscritos, falta só 200 e alguma coisa. Então, talvez seja você que vai fazer essa diferença e ajudar a gente nessa caminhada. Eu até diminuí a frequência de vídeos, porque, de verdade, a gente tem uma rotina extremamente corrida aqui, não dá tempo de ficar gravando vídeo, editando e tudo mais. Então, tem que ser uma via de mão dupla. Eu ajudo vocês com informação e vocês ajudam apoiando o trabalho. Beleza? Então, fechou? Valeu, até a próxima. Fui.